O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada, no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos, irmãs, acabamos de traçar sobre nós este sinal com o qual nós nos revestimos não apenas da cruz de nosso Senhor, mas do próprio Deus, que é uno e trino. Quantas vezes fizemos isso naturalmente quando crianças, ao aprendermos daqueles que nos transmitiram, esse gesto, mas sem ter a consciência da grandeza desse mistério. E até hoje, muitos de nós, como jovens, adultos, ainda não conseguimos abarcar totalmente o mistério da Santíssima Trindade. Nós estamos falando de algo que escapa à nossa lógica e compreensão humana. 3 pessoas, então são 3 deuses? Não, é um só Deus. Um Deus, então não seria uma pessoa? Não, são 3. Racionalmente, como explicar isso? É um mistério que os cristãos não devem buscar explicar, devem experimentar e viver. Quem procura fazer essa experiência deste mistério de unidade, começa a adentrar realmente na lógica da Santíssima Trindade. 3 pessoas que são diferentes, com missões também muito claras de cada uma delas, mas compõem um único Deus, a mesma divindade. Como entender isso? Vamos transferir para a nossa realidade. Primeiro, partindo da Santíssima Trindade. 3 pessoas, um só Deus. Somos muitas pessoas pelo mundo afora, mas apenas uma humanidade. Com raças, línguas, culturas diferentes, e há até mesmo quem diga assim que na verdade a raça é humana, não é? O restante seriam outros fatores, de cor, de pele, de cultura, que se a gente for ver bem, são coisas, diante daquilo que Deus criou, são coisas muito superficiais. Nós somos gente, independentemente de como nós viemos a esse mundo, não é? Com os traços, características e outras coisas que, na verdade, muito mais do que nos distinguirem, mostram que nós temos muito mais coisas em comum.
Então vamos pensar também numa comunidade feita de várias pessoas, mas é uma só comunidade, no caso aqui uma só paróquia. Uma família com vários membros, mas é a única família. E mais, duas pessoas completamente diferentes que se sentem atraídas uma pela outra e se unem em matrimônio e se tornam um só. Se nós olharmos por essa perspectiva, dentro do amor divino e do amor que pode haver na relação entre todas essas pessoas que se sentem pertencentes, a gente então começa a experimentar o que é a Santíssima Trindade. É um Deus que se desdobra para nos alcançar. Um Deus que na pessoa do Pai se mostra criador. Mas não vamos pensar que nesse momento Jesus e o Espírito Santo estavam de fora. Não, as pessoas da Santíssima Trindade agem em conjunto. A missão específica nós vemos do Pai como Criador de todas as coisas, mas ali está também o Filho, está o Espírito que é divino. E Deus cria tudo na harmonia. Vamos agora para além da questão da humanidade, porque por um tempo os seres humanos interpretaram erroneamente o Gênesis, até se justificando pela fé, como se devessem então explorar a natureza. O domínio de Deus sobre nós é um domínio de cuidado e de amor. Então quando Deus fala para o ser humano, representado ali por Adão e Eva, dominai todas as coisas, Deus Pai, e por que não dizer também Jesus ali junto com Ele, o Espírito Santo, mas aqui nós vemos no Antigo Testamento a figura de Deus Pai, está realmente mostrando que o homem e a mulher devem cuidar de tudo aquilo que Deus fez. Quando o ser humano começa a se achar o centro de tudo, começa a explorar a natureza, começa a usar os recursos naturais da forma como lhe apraz, pela ambição, a natureza ferida em desequilíbrio depois vai nos devolver tantas coisas que vão se voltar contra nós mesmos. Vocês percebem que dentro do plano divino tudo está interligado, tudo está muito conectado em harmonia, como o Criador, como o próprio Deus Trino e Uno é harmonia. Quanto mais na nossa relação com as pessoas. Nós somos pessoas imperfeitas, mas nós viemos do Deus que é perfeito. E é isso que deve nos fazer buscar um aperfeiçoamento constante, ou seja, nos parecemos cada vez mais com o nosso Criador, nos santificarmos, porque Ele é santo, Então, santificar-se quer dizer tornar-se sadio em todos os sentidos, espiritualmente, em primeiro lugar, em tantas outras questões também da nossa vida. Nós, a partir do batismo, fomos santificados. É o que nos fala hoje uma das leituras. O batismo quer dizer mergulho, a palavra. Mas não quer dizer que para o batismo ser válido, a pessoa tem que ser submergida na água. Ela é mergulhada sim na graça de Deus, Então basta que tenha a água que seja derramada sobre a cabeça da pessoa, ela é mergulhada na Santíssima Trindade. Tanto é que o batismo ele acontece de fato quando há água, e pouco importa o volume de água, viu gente? E esta fórmula, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós somos batizados em nome de Deus que é Trindade, e a Trindade nos habita. Veja que coisa maravilhosa é essa. De Deus que é Pai, nós nos tornamos filhos, mas de que maneira? Através do Filho unigênito, primogênito. Ele é o Filho
de fato, Jesus Cristo. Nós somos filhos adotivos. E como filhos, nós passamos a ter a herança dele. Ele tem o poder, ele tem a autoridade sobre todas as coisas. E nós passamos a participar da herança dele. Agora, isso quer dizer que nós somos uma categoria de filhos mais ou menos? Não, nós somos inseridos na vida de Deus. Tem muita gente que faz hoje distinção e ainda faz questão de enfatizar: ah, mas aquele lá é adotivo, né? Não é filho. Ou se não, tentam justificar por conta de um caso aqui, outro caso acolá. Ah, tá vendo, aconteceu isso, mas era adotivo, não é? E nós, espiritualmente, não somos filhos adotivos? E nós somos amados, e nós passamos a participar, né, desta herança. Deus nos fez dignos, não que nós fôssemos, mas Deus nos fez dignos através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. E mais ainda, mesmo Jesus sendo o Filho, com F maiúsculo, ele teve um pai adotivo, não é mesmo? Então, para São José, Jesus, sendo Deus encarnado, era o filho adotivo. E tão amado, como Deus, como homem, por este homem que Deus colocou na sua vida. E a gente percebe que a Sagrada Família acaba sendo um reflexo da família divina, que é a Santíssima Trindade. E nesse momento a gente começa a perceber que as famílias também podem ser um eco da Santíssima Trindade. Antes mesmo, né, de nos espelharmos na Sagrada Família, nós temos uma outra família que a precede, que é justamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que dentro do seu plano de amor constitui esta família para que Jesus venha até nós. Se nós passamos a enxergar a vida desta maneira, nós estamos já na espiritualidade da Santíssima Trindade. Precisamos uns dos outros. E hoje, como nós rendemos graças também por todos aqueles que participaram da festa do nosso padroeiro, eu mostro o meu contentamento de ver que pessoas tão diferentes estavam tão bem articuladas. Não vamos dizer de forma perfeita, mas com o mesmo propósito. A festa é apenas, digamos assim, um meio para que a comunidade possa vivenciar, não é, essa busca pela Trindade na unidade. Pessoas com dons, habilidades diferentes, mas unidas. E isso nós encontramos também na igreja em tantas dimensões, nas pastorais. E são diversas. Tem carismas, né, dentro da igreja, os mais diversos, como também o Espírito Santo, ele distribuiu a cada pessoa, aquilo, conforme lhe aprouve, aquilo que é precioso que vem de Deus. Precisamos ser mergulhados na Santíssima Trindade, porque nós estamos vivendo num mundo de profundo individualismo. Estamos vivendo num mundo de divisões marcantes. E é claro que sempre haverá grupos diferentes com pensamentos diferentes. Mas o grande perigo hoje do nosso mundo é justamente os extremos, quando os opostos, ao invés de apresentarem aquilo que tem de melhor, não é, acabam indo para lados completamente contrários e extremistas, e daí nós vemos que a divisão acaba com consequências terríveis sobre as pessoas. O que nós fazemos ou deixamos de fazer, e eu sempre repito isso, sempre vai ter reflexo na vida do outro. Não pensemos que as nossas ações são isoladas, amados irmãos e irmãs, né? Antes da gente falar, né, do mundo como uma rede, das pessoas conectadas pela tecnologia, isso já existe na nossa natureza. Como filhos e filhas de Deus, nós estamos sim
ligados a Deus, do qual nós viemos, para o qual nós queremos voltar, e nós estamos sim interligados uns aos outros. É por isso que a Santíssima Trindade deve se apresentar como o modelo para nós. Nós não vamos concordar em tudo, e nem precisamos, mas nós devemos ver o que realmente pode nos unir. Se um grupo que trabalha junto, que talvez não tenha outra coisa em comum, senão o seu próprio serviço e a sua sobrevivência, não é? Tem que pensar que ele é a parte de um todo, para que as coisas funcionem, ele tem ali a sua importância e não tem como agir de forma isolada. Se no campo corporativo do trabalho é assim, quanto mais espiritualmente. Então não há como dentro de uma família a gente achar que o que a gente faz ou deixa de fazer não vai ter reflexo no outro, porque tem. Quando um membro da família adoece, seja da forma como for, na mente, no corpo, na alma, toda a família, não é, vai sentir aquilo que está acontecendo com aquele membro, e muitos podem também adoecer. Mas quando alguém de uma família conta com as orações, né, com a colaboração, com a compreensão, com a ajuda uns dos outros, daí é possível sim que aquele membro seja alcançado com muito mais eficácia, porque Deus encontra o espaço que cabe a Ele para agir como Santíssima Trindade. E Deus entende muito mais de unidade do que nós, do que nos nossos esforços humanos. O que nós precisamos é simplesmente olhar para Deus e pensar em oração, né? Senhor, o que o Senhor quer nesse momento que nós estamos vivendo isso? O que cabe a mim? Senhor, olhe para esses que estão comigo. Se nós nos abrimos a este tipo de oração, com certeza a graça de Deus flui muito mais do que se nós ficarmos tentando encontrar quem é a ovelha negra da família, quem é aquele que não faz nada, qual é o problema apenas, sem nós buscarmos o que é a solução verdadeiramente. Queremos buscar em Deus a luz que nos vem do Espírito Santo para tudo fazer conforme a vontade do Pai, e sempre olhando para Jesus Cristo, Deus humanado, que está conosco, que caminha com o seu povo. Vamos ficar em pé e nós vamos professar a nossa fé numa fórmula mais elaborada, que é o credo niceno-constantinopolitano.